Jesus e ternura de Maria estejam convosco. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos para meditar a palavra do Senhor, a palavra que dá vida à nossa vida, a palavra que vem ao nosso encontro para nos curar, para nos libertar, para nos dar esperança. E é muito sugestiva hoje a primeira leitura do profeta Isaías, que diz: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede a vosso Deus e a vossa recompensa que vem para vos salvar. E realmente o Senhor, Ele vem para nos salvar. E Ele salva todos aqueles que também vão ao seu encontro. Vão por livre vontade ou vão levados também por outros. Como é o caso do Evangelho de hoje, onde diz que alguns homens levaram ao encontro de Jesus um homem surdo e mudo. Um homem que falava com dificuldade. E neste encontro com este homem surdo e mudo, o Senhor, Ele o cura. Cura a sua surdez, cura a sua mudez. E nós, irmãos, também somos homens e mulheres surdos e mudos. Surdos e mudos, sobretudo, e diante da palavra. Homens e mulheres que muitas vezes, como aquele povo antigo de Israel, têm o seu coração fechado, o seu ouvido fechado à proclamação da palavra, a sua boca fechada para o anúncio da palavra. E também nós devemos ser curados. Porque se a nossa vida não está centrada na palavra, se as nossas palavras não são as palavras de Deus, se no nosso ouvido não entra a palavra de Deus, nós estamos vivendo na mentalidade mundana. E eu quero meditar com vocês, irmãos caríssimos, hoje este Evangelho de Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37, que possui uma riqueza fantástica, uma riqueza muito bem detalhada, uma teologia espiritual riquíssima, para que possamos assim, nesta semana, meditar mais esta palavra e abrir o nosso coração à palavra, para que o Senhor possa nos tocar, para que o Senhor possa agir na nossa vida. Agora eu quero proclamar a palavra e após a proclamação nós faremos uma breve lexio divina sobre esse texto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos no seu ouvido, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele e, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Antes de iniciar esta meditação, é interessante nós colocarmos um ponto fundamental. O Evangelho inicia que Jesus, ele estava na região de Tiro, ele passa por Sidônia e ele continua no mar da Galileia, até a região da Decápole. O Evangelho, ele narra
de um modo muito bem pontual e geográfico a passagem de Jesus. Isto é narrado para mostrar que eles estavam muito longe, distantes da capital, que era Jerusalém. Estavam distantes. E Jerusalém é a cidade do culto. A cidade no tempo de Jesus da santidade. E quem estavam, aqueles que quanto mais próximos estavam de Jerusalém, da capital, mais próximos estavam da santidade. E Jesus ele está aqui numa região pagã. E é nesta região pagã da Decápole, provavelmente aqui era a cidade de Típoli, que era uma das 10 cidades do Império Romano. Eis que ali naquela cidade pagã, em território pagão, longe da capital de Jerusalém, eis que levam até Jesus, trouxeram até Jesus desse evangelho um homem surdo e mudo que falava com dificuldade. Provavelmente um pagão. E Jesus, aquele homem pagão, ele o cura. Para mostrar que a salvação, ela chega a todos. Ela não está longe, nem daqueles que estão mais longe da santidade. E é muito bonito olharmos o grande amor e a grande misericórdia do Senhor, que tantas vezes se deixa tocar e outras vezes toca. Outro dado interessante é que esta cura deste homem surdo e mudo que falava com dificuldade mostra um encontro marcante deste homem com Jesus, onde um encontro de pessoa a pessoa, mas nos mostra sobretudo que Jesus também deseja curar a nossa mudez e a nossa surdez, porque nós também somos surdos e mudos da palavra, e nós devemos ser curados se queremos, podemos, por Jesus, para podermos amar mais. Porque a surdez, a mudez da palavra, ela cria uma barreira que nos impede de amar. Assim, irmãos, após o evangelista mostrar que Jesus ele cura, ele está nessa região pagã, ele diz que trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Esses homens trazem um homem surdo que falava com dificuldade. A palavra em grego aqui para falar com dificuldade é mogilalos, que em toda a Sagrada Escritura é um dado muito interessante. Ela é usada só por 2 vezes. Uma no Evangelho de Marcos, que acabamos de ler, e outra no profeta Isaías 35, que diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Assim, é apresentado que aquilo que foi prometido no Antigo Testamento agora se cumpre no Novo Testamento com Jesus. É a realização da profecia, este Evangelho, do profeta Isaías, a realização de todo o Antigo Testamento em Jesus. Agora aqui com uma pessoa específica, esse homem surdo e mudo, que não representa só ele. Porque quando Jesus ele cura uma classe de pessoa, é para mostrar que ele pode curar todos aqueles que são como aquela pessoa. Todos aqueles surdos e mudos. Surdos e mudos que não escutavam a palavra do Senhor, como no tempo do profeta Isaías, onde haviam os oráculos e o povo se fechava os seus ouvidos, não proclamava, não queria difundir os oráculos. E nós podemos dizer que esta surdez ainda continua.
Porque nós muitas vezes somos surdos para esta palavra, para escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos chama a uma mudança, nos chama na verdade não a uma mudança de mente ou de coração. Mudança de mente, metanoia do grego, ou a mudança do coração, mas nos chama sobretudo a um retorno ao Senhor, que vem da palavra hebraico, shuv, retornar ao Senhor. Não mudar apenas o coração ou a mente, que são ações nossas, onde nós somos os protagonistas, mas mudar, ou seja, mas retornar, voltar àquele Deus que nos ama. E voltar iniciando de uma ação, Shema, escuta, ó Israel. Nós somos um povo, os irmãos, chamados a escutar a palavra do Senhor. E se nós não conseguimos escutar, é sinal que nós precisamos ser curados daquilo que nos impede de escutar. Mas para sermos curados, nós temos que primeiro ter a consciência do que devemos ser curados para voltar, para retornar à escuta da palavra. Esses dias eu conversei com uma pessoa que era casada com um homem, vivia na igreja, pregava em grupo de oração, dava palestra, isso e aquilo. A um certo momento deixou seu marido, deixou as crianças, abandonou tudo e abandonou toda a vida com Deus. Ou seja, se fechou para escutar a palavra do Senhor, que a chamava a retornar a Ele com todas as suas dificuldades, que chamava a ter ânimo, ter força, porque o Senhor estava com ela naquele sofrimento, naquela incompreensão. Na verdade, irmãos, acredito que o grande retorno da nossa vida ao Senhor é aquele de mudar a forma com que nós vemos as coisas. Porque muitas vezes nós vemos as coisas de um modo tão negativo que não vemos mais a presença de Deus. Nós não devemos mudar as situações, mas devemos mudar a forma com que vemos essas situações. E retornar e apresentar tudo isto ao Senhor. E graças a Deus nós temos um grande dom que é a Santa Missa. Um momento onde nós podemos ali no ofertório dar a nossa vida, dar tudo o que está no nosso coração, para que tudo retorne ao Senhor e seja levado pelo nosso santo anjo da guarda ao Pai, para que no sacrifício eucarístico seja transformado em vida em nós. Nós podemos ver hoje nas famílias quanto fechamento que há. O marido fechado ao que a esposa tem para dizer, a esposa fechada ao que o marido tem para dizer, cada um fechado em si mesmo. Um fechamento total. Homens, mulheres, mudos. Mudos para anunciar uma outra palavra. Mudos pelo seu orgulho que os faz viver no silêncio. Homens e mulheres mudos no pronunciar uma palavra de perdão, diante de uma palavra de perdão, mudos para perdoar. Homens e mulheres surdos diante da palavra que é anunciada, diante do grito daquele irmão que necessita de uma palavra amiga, de uma ajuda, de uma mão. Homens e mulheres surdos em escutar um pedido de desculpas, mudos em pedir o perdão. Irmãos, a vida é tão simples,
As pessoas desejam ser amadas, nós queremos ser amados. E basta pouco para fazer alguém feliz. Basta que nós saiamos da nossa surdez e da nossa mudez. E é ela que o Senhor quer nos curar. E quando é apresentado este homem surdo e mudo para Jesus, é muito interessante. Jesus diz no Evangelho, Jesus afasta-se com o homem para fora da multidão. Primeiro este homem é apresentado a Jesus, trouxeram este homem a Jesus. Com certeza foi levado ali não por anjos, por espíritos, mas por pessoas que fizeram o papel de anjo na vida deste homem, que viram a sua dor, viram a sua necessidade, viram que ele estava sem ânimo, sem força, e levaram ele, deram esperança, apresentaram ele a Jesus. Quando nós encontramos, irmãos, pessoas sem esperanças, tristes, doentes, nós devemos levá-las a Jesus, como este homem foi levado, para que seja Jesus a as curar, Jesus a tocar, e não nós, porque nós não somos capazes disso. Nós devemos ser anjos na vida dos irmãos, pegá-los pela mão e levá-los até Jesus. E quando Jesus pega este homem, Jesus o leva à parte, tira ele fora da multidão. E esse é um dado interessante. Jesus, que não quer publicidade, não quer vender CD, não quer fazer sucesso, não quer fazer show para ganhar dinheiro. Jesus que pega a pessoa de um modo singular. Jesus que não está preocupado com a exterioridade, o que virão e o que pensarão. Jesus que não é fariseu que quer que os outros vejam aquilo que ele está fazendo, a quem ele está curando. Jesus ele não se preocupa com a exterioridade, ao contrário, e nem com a publicidade, ele se preocupa com a interioridade, com o encontro pessoal do homem com ele. Jesus assim ensina que o que é importante é a intimidade. Jesus chama este homem à parte, traz este homem à parte, para que este homem possa fazer nessa experiência íntima com ele, a experiência do amor. Porque é o amor que cura. É o seu amor pelo homem, a sua compaixão. Jesus o toma à parte para que este homem possa fazer uma experiência profunda da sua pessoa. E nós podemos ver o como Deus ele tem necessidade de que o homem faça uma experiência autêntica da sua pessoa. Muitos hoje falam, vamos fazer aquilo que Deus quer, querem abraçar o projeto de Deus, fazer tudo aquilo que Deus fez, que Jesus fez. Mas esquecem que nós não somos chamados a abraçar o projeto de Deus, mas sim abraçar a pessoa de Deus, abraçar Jesus. Viver a sua pessoa e não o seu projeto. Seu projeto é uma consequência. Deus nos chama à intimidade com Ele. Por isso que Jesus tira este homem do meio do povo e chama à parte. Porque se este homem estivesse também no meio do povo, aquilo que ele escutaria depois seria toda aquela confusão do povo. A mentalidade moral mundana daquele povo. E Jesus quer que ele escute ao contrário. Escute a sua palavra de salvação. E Jesus chamando ele à parte, ele fazendo essa experiência íntima da pessoa de Jesus, eu me coloco muitas vezes no lugar daquele homem. E nós devemos colocar na nossa oração hoje, irmãos, no lugar daquele homem. Se deixar tomar pela mão por Jesus, que nos coloca num lugar distante com Ele, em silêncio, um lugar à parte, Jesus que nos tira daquela situação e nos toca. Diz o Evangelho, Jesus tocou a língua daquele homem,
cuspiu com a sua saliva, colocou os dedos nos seus ouvidos. Jesus, ele quer tocar este homem. Não quer que este homem faça apenas experiências de escutar a sua palavra e já se abrir. Jesus quer que este homem se sinta amado, tocado, porque aqueles que nós amamos, nós tocamos. Nós damos a nossa afetividade. Jesus deste homem com o seu toque, o seu amor. E este toque de Jesus, Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos, cospe com a saliva, um sinal bem concreto. A saliva, que na mentalidade grega, na mentalidade hebraica, significava a concentração do hálito da vida. Jesus que ali faz este gesto de vida, olha para o céu e suspira, esse suspiro que mostra o Espírito Santo. Mais uma vez, o Senhor que ele dá o Espírito da vida, dá a vida àquele homem. E diz efatá, ou seja, abre-te. Que são as mesmas palavras que nós dizemos no batismo, batizamos uma criança. E os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar. Assim esse homem, ele ganha a vida nova. Irmãos, como é belo este Evangelho. Porque ele nos chama hoje a nos colocarmos surdos e mudos diante de Jesus, para que seja o Senhor a nos tocar e dizer, efatá, abre o teu ouvido à palavra, que a partir de agora seja a palavra de Deus a fecundar a tua vida, a entrar, a guiar os seus passos, nortear a tua vida. Abre a tua boca, a tua língua, solta a tua língua, pare de balbuciar, mogilalos em grego, falar com dificuldade, e anuncie agora que você experimentou este amor, esta cura. O Senhor anuncia agora este amor e esta cura. Anuncia a palavra de vida. E aquele homem começou a falar sem dificuldade. E dizia, quanto mais ele recomendava, mais ele divulgava para não falar, mais eles falavam. E diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos mudos faz falar e aos surdos escutar. E este é o nosso caminho, irmãos. De sermos no mundo esses homens e mulheres curados pela palavra, para sermos o sorriso de Deus àqueles que nós encontramos, para que nós também podemos ajudar aqueles mudos a falar, a viver a palavra, a anunciar a palavra, e aqueles surdos abrirem o seu coração à escuta da palavra para terem vida. Nós somos chamados a, curados pelo Senhor, sermos também instrumentos de cura na vida do irmão. E eu termino com as palavras do Salmo 145, que diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. E vos deixo a bênção especial e materna da Gospel Mariana da Paz e vos desejo uma linda semana no amor e na paz do Senhor, para que possais ser também esses anjos que levam os surdos e mudos a Jesus. E se vós encontrais também surdos e mudos, os colocai diante dele.
para também a vossa mudez, a vossa surdez ser curada. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde, a gloriosa e sempre Virgem Maria. Receba a bênção da paz, do amor e da misericórdia, a bênção da saúde espiritual e física, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, come nessuno ti ha amato mai. Te sulla tua vita